Do mesmo jeito que 2019 foi um dos anos mais fáceis, talvez o mais fácil de se fazer dinheiro no mercado financeiro, 2020 está se provando ser talvez o ano mais difícil das últimas décadas em termos de investimentos. Logicamente, nós temos muitas pessoas perdendo suas vidas, né? É um ano muito complicado, uma pandemia, algo não visto pela humanidade, não era conhecido e está sendo, né? Um ano muito difícil. 2019 estava todo mundo muito eufórico, esperando aí um ano de alto crescimento para a economia brasileira em 2020, várias projeções de até 3% de crescimento. Até que no começo de janeiro começaram-se a ouvir alguns rumores sobre esse tal vírus chinês, né? No começo o mercado não deu muita bola para ele, né? Principalmente porque a China conseguiu controlar bem a situação muito rápido, né? Eles foram muito disciplinados e controlaram bem lá, só que o vírus já tinha escapado, né? E nessa hora que eles perceberam que o vírus tinha escapado para a Europa e tinha chegado nos Estados Unidos, foi que houve aí o pânico generalizado do mercado. Eu lembro que no final de 2019, comecinho de 2020, todos os ativos estavam bem caros, né? E por conta da forte alta das bolsas mundiais ao longo de 2019, os clientes, pessoas com um pouco menos de experiência, né, acabam querendo aportar mais dinheiro, comprar, porque vê que está dando certo. E eu lembro que no comecinho do ano era muito difícil de encontrar ativos a preços justos ou até baratos, né? Tudo estava muito caro. E aí quando a pandemia veio, né? Eu lembro daquela quarta-feira negra lá, depois do carnaval, a gente ainda na ressaca do carnaval, já pega uma semana super estressante, seguida aí de circuit breakers, né? Quando a bolsa fecha todos os negócios, porque o estresse entre os investidores está muito grande e as pessoas começam a tomar atitudes que não são condizentes com a realidade, né? Mas essa pandemia aflorou, na verdade, algumas ideias bem extremistas nas pessoas, né? Ao longo desses meses eu vi gente falando que, poxa, nós não vamos mais andar de avião, né? As companhias aéreas do mundo estão fadadas a fracasso. Agora só quem vai andar de avião são os super ricos nos aviões próprios. E assim, hoje a gente vê que isso não vai se tornar uma realidade, né? Mas quando eu falava isso lá em março, em abril, em maio, os clientes tinham uma dificuldade, as pessoas tinham uma dificuldade de entender de que a pandemia veio, mas que ela ia passar e que nós, seres humanos, né, para o bem ou para o mal, continuaríamos aqui. E nós continuamos aqui. Eu chamo de pânico generalizado porque o mercado não fez conta, não pensou, né? As pessoas realmente entraram em parafuso por ter que ficar em casa isolados, né? Então, ou seja, você tinha muito cliente que ligava achando que o mundo ia se acabar, que não sabia mais como ia ser o dia de amanhã, muitas informações desencontradas, né? Muita fake news rolava nesses momentos pela internet. E o que aconteceu foi um movimento de pânico muito forte que foi logo tomado por um movimento de recuperação, né? Bem vagaroso, né? Foi recuperando ao longo do ano devagarzinho, né? Passo a passo, sempre que se tinha novas notícias, né? Primeiro foram se recuperando os ativos de empresas de tecnologia, empresas que não tinham aí, digamos assim, problemas para gerar receita com o confinamento social. E ao final desse período, né, culminou aí nesse último mês de novembro com a eleição americana, onde a vitória do candidato democrata Joe Biden demonstrou aí um fim do Partido Republicano, de toda aquela figura que o Trump trazia contra os emergentes, contra a imigração, contra o resto do mundo, né? Então houve aí um otimismo exacerbado dos mercados, trazendo de volta o fluxo para os mercados emergentes, o que acabou aí levantando as bolsas do mundo, mas principalmente as bolsas emergentes, o Brasil incluso aí. Em 2020 a gente viu uma oscilação de mercado muito grande, né?
que foi uma oscilação que não se via aí há quase 10 anos. E o que me chamou a atenção foram que os clientes que ficaram mais tranquilos com essa oscilação eram aqueles clientes que tinham um planejamento financeiro melhor, né? Como assim um planejamento financeiro melhor? Eles tinham realmente na parcela de risco da sua carteira aquele capital que eles não iam usar. Então eles tinham essa tranquilidade de que o tempo estava a seu favor, né? E aí a gente conversando com os clientes em março, quando foi a crise mesmo, a gente gastou muito tempo no telefone, conversando com os clientes, acalmando os clientes, com base nas informações que a gente tinha naquela época, e realmente me chamou bastante a atenção esse quesito. A primeira lição que fica é que a diversificação é a melhor arma que o investidor pode ter. A diversificação ela é gratuita e ela serve para todos. Então, investimentos diversificados faz com que você esteja sempre com o investimento certo no momento adequado. A gente tinha um período de 2019 de um grande ânimo, terminou com um grande ânimo nos mercados de renda variável principalmente, e trouxe vários primeiros investidores que nunca tinham investido em bolsa de valores a experimentar esse investimento, que vinham com históricos muito atrativos. E esses investidores entraram num momento de bastante euforia positiva, e logo em seguida veio, como todos nós sabemos, sem avisar, sem mandar recado, a pandemia, que foi tudo muito rápido, que não deu tempo os maiores investidores tomarem uma decisão. O que ficou evidente para mim é que os nossos conceitos do passado eles têm que ser atualizados, né? Então a gente visava muito o ganho, né? Sem nenhum tipo de diversificação e de risco e muita concentração. O que ficou claro para a gente hoje é que a gente precisa diversificar, que a gente precisa atualizar os nossos modelos, né, de pensamento nesse sentido, né? E o ponto mais importante para os investidores é realmente sempre refletir isso, né? Aquela alocação do seu patrimônio que está em risco, e aqui, mais uma vez, nem todo investidor precisa ter risco na sua carteira, mas aquele investidor que quer ter um potencial de ganho maior e ter uma alocação realmente em ativos de risco, que tem esse planejamento financeiro para que essas oscilações de curto prazo não atrapalhem e não façam com que ele tome decisões erradas, né? O investidor, ao longo do tempo, costumo dizer que seu pior inimigo é ele mesmo, né? Porque ele costuma ter decisões erradas, principalmente em momentos de pânico de mercado. Então, isso me chamou bastante atenção e eu queria ressaltar, tá? Para os investidores que revisitem o seu portfólio e verifiquem se realmente aquilo que você tem de risco na carteira é para longo prazo, né? E se não for, redesenhar o seu portfólio junto com o seu assessor. Então, o processo educacional que a Start foi fazendo antecipadamente no ano de 2018, 2019, ajudou muito o nosso investidor a ter serenidade nesse momento, a poder esperar ou aportar até mais em investimentos que ele entende que estavam ali atrativos naquele momento. E foi um grande aprendizado para todos nós. A diversificação realmente é muito importante, porque nós não sabemos para onde o mercado pode ir, mas a gente tem na mão uma ferramenta que no longo prazo funciona muito bem. Uma estratégia pautada, sempre adequada ao risco do investidor e com a diversificação na dose certa. Esse ano foi um ano bem atípico, né? Um ano que não acontece... Todos os anos não são diferentes, né? Mas não acontece um ano assim, uma década, né? Um ano como esse é uma vez a cada 50 anos. Então, o que eu diria que foi mais incrível esse ano foi a velocidade de resposta dos governos e dos bancos centrais mundiais, né? Eles não tardaram em emitir dinheiro, em ajudar os mercados, o que trouxe uma calmaria para o mercado financeiro muito grande e evitou uma quebradeira de empresas, que era o grande medo, né? Não houve essa quebradeira. Hoje nós temos um cenário econômico com muito menos nuvem na frente, muito mais capacidade de prever como é que vai ser 2021.
com a chegada da vacina é esperado que os mercados retornem à normalidade, né, os investimentos, e as pessoas voltem a olhar para as empresas, né, e parem de olhar para o inexplicável, né, que é como esse vírus vai se transformar ou vai se comportar nos próximos anos. Então acredito que foi um ano difícil, mas um ano de muito aprendizado e que todos os investidores saem mais fortalecidos, né, e mais inteligentes desse processo. A pandemia abriu assim um leque de oportunidades gigantesca para aquela quantidade pequenininha de pessoas que soube aproveitar, né? Foi uma promoção nos ativos financeiros como nunca vistas, foram as quedas mais rápidas de toda a história do mercado financeiro mundial. E é interessante que o retorno também foi muito rápido, né? Quando a gente falava lá de retorno em V, retorno em J, retorno em W, as pessoas tinham dificuldade, né, de perceber até hoje, pô. Ainda agora que já não entrando no último mês do ano, ainda tem gente com dificuldade de perceber que o mundo está começando a voltar à normalidade, que os negócios perduram, né, que as pessoas continuam aqui, as empresas são necessárias na vida que a gente tem. Então, acho que o recado principal é que nós temos que saber aproveitar as oportunidades que a vida permite para a gente, mesmo que essa oportunidade seja uma pandemia, né? Quem soube aproveitar os preços extremamente baratos dos ativos ali em março, abril, maio, hoje conseguiu tirar um ano muito, muito proveitoso, enquanto que a grande maioria do mercado não teve esse retorno. E ficou para mim mais evidente ainda que o mercado exige cada vez mais de nós profissionais, né, estudo, né, e aproximação do cliente para entender esse cliente no todo e ser o mais assertivo possível. Essa é que é a lição, né? E saber também, de forma muito clara, que todas as crises elas têm início, meio e fim. Então, assim, você tem que tratar com calma, né? Esses momentos você tem que ficar calmo, você tem que ficar atento, mas racional, né? Deixar quem tem a racionalidade conduzir tudo isso. E são exemplos que vão ficando ao longo dos tempos, quando a gente vai passando por crises, né? Então isso é bem evidente para mim, isso é muito claro para mim.